Louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esse Deus que tem feito maravilhas em nossa vida. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Queremos sempre o nome do Senhor engrandecer. E eu não sei se você tem engrandecido o nome do Senhor. Eu não sei se você tem o honrado. Eu não sei se você tem verdadeiramente engrandecido esse nome que tem nos ajudado tanto. Queria nesta hora agradecer a Deus por aqueles que estão em suas casas nos acompanhando, aqueles que estão em suas casas adorando conosco, a Igreja Batista no Nobre, esta família nobre. Quer agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Queria muito agradecer a Deus pela vida da irmã Leninha, que sempre tem estado conosco presente, toda a sua casa, o seu esposo, irmão Gilson, suas filhas, sua filha, seu filho, seu genro, irmão William. Agradecer a Deus também pela vida da irmã Lília, que também está nos felicitando. Queria agradecer a Deus também pela minha família. Mandar um beijo para Shirley, dizer o quanto a amo, tá certo? Laís, Lívia, que acordou nesse instante, eu acredito, mas já estão aqui sintonizada, acompanhando esse momento. Queria agradecer a Deus pela vida também do irmão Dijaí, que mora aqui no Nobre. Que Deus continue abençoando a vida dele, a vida da sua esposa, a vida da sua família. O irmão Edclilton, esse diácono, servo do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da irmã Roberta, Eliel, toda a sua casa, Eida, toda a sua casa em nome de Jesus. Hoje pela manhã nós estamos sentindo a ausência do irmão Mardoqueu e nosso irmão Alex. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Hoje pela manhã eles tiveram um imprevisto devido às fortes chuvas e não estão conosco nesta manhã. Que Deus continue abençoando a vida de Danilo, do irmão Mardoqueu, a irmã Adriana. Queria agradecer a Deus também pela irmã Betânia. Hoje, logo cedo pela manhã, quando eu fui pegar o seu filho, irmão Júnior, ali, ela já me felicitou, já deu os parabéns pelo dia do pastor. Também queria agradecer a Deus pela vida da irmã Elizabeth. Que Deus continue abençoando essa serva do Senhor. Irmão Robinho, que está em casa, não pode estar conosco, está se cuidando, está com a saúde debilitada. Que Deus continue abençoando a vida de Robinho, que tem nos ajudado muito, irmãos. Primeiramente Deus, e segundo Robinho, que tem nos abençoado, que montou a estrutura hoje, que está conosco, é o irmão Dijaí, que está aqui na igreja, tá certo? O irmão Juninho, que está nos ajudando aqui, toda essa equipe, desde o irmão Murilo, que está conosco aqui, tá certo? A irmã Brenda, que tocou, cantou aqui, irmão André, e também na parte, no violão está o irmão Henrique, que os irmãos não conseguem ver, mas está aqui conosco. Na bateria, Júnior, tá certo? O irmão de Brenda. Na guitarra, o irmão David, que estava aqui. No contrabaixo, o irmão como é o nome? O Edson. Esses nomes, né? Estrangeiro, irmão. Se fosse João, José, Maria, Severino, no instante. Mas vejam só, o Edson. Mas irmã Isabela, que está nos acompanhando, sabe o que é isso. Meus amados, queria também agradecer a Deus pela vida da irmã Eliane, também que está conosco. Irmã Isabel Cristina, minha irmã Cristina, que está lá em Marcos Freire. Queria mandar um beijo para ela, também para Mateus, para Brenda, Brena, que é minha sobrinha. Queria agradecer a Deus pela vida da irmã Dora e toda a sua família, irmão Jefferson e seus filhinhos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a vida do irmão Jailson, irmã Lilian. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a sua família também. Queria agradecer a Deus pela vida da irmã Andréa Miguel, que está conosco também nos acompanhando. A minha sogra, irmã Marígina, obrigado pelas felicitações, está lá em Bonança. Irmão Hinaldo e sua família também está conosco nesta manhã, tá certo? Irmã Kellen, que Deus continue abençoando. A irmã Sueli, irmão Jorge, tá certo? Yasmin, Anderson, André, toda a família, tá certo? As crianças, tá bom? O esposo da irmã Kelly também, que Deus continue abençoando. A irmã Lídia e o diácono irmão Gadelha, toda a sua família. Que Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus, Magno. Queria também agradecer a Deus também pela vida da nossa irmã Leia e o seu esposo Agilson. Que Deus continue derramando bênção na vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? A irmã Williana, que Deus continue abençoando também, minha santa, em nome de Jesus. Abençoe sua família, toda a sua casa, para a honra e glória do Senhor.
Queria mandar também um abraço para o irmão Glaucio, irmã Márcia, irmã Bruna, tá certo? Toda a sua família, em nome de Jesus. Bellamy. Queridos, vamos agradecer e glorificar o nome do Senhor. A irmã Maria dos Anjos, também toda a sua família. Eu queria convidá-los a que vocês pudessem abrir nessa hora a Bíblia, a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, eu queria ler os versos 18 e o 19. Vamos lá? Efésios capítulo 1, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu vou ler mais uma vez. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Meus amados, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Nós bem sabemos que só somos o que somos porque o Senhor, Ele tem tomado conta de cada um de nós. Se não fosse o controle de Deus, quantos absurdos tínhamos feitos ou poderíamos fazer? Quando eu olho para a minha vida, meus irmãos, quantas loucuras, quantos desatinos eu poderia realizar, mas eu dou graças a Deus, porque Ele tem exercido controle na minha vida. E quando eu falo do controle, eu não falo no sentido de controle simplesmente em relação ou numa perspectiva pejorativa. Eu digo no sentido de tolhimento da liberdade ou do condicionamento da ação daquele que tem o controle. Quando eu falo do controle de Deus na vida do ser humano, eu não estou aqui falando do controle no sentido de, no aspecto escravatório, de escravidão. Eu estou falando do controle no sentido do exercício das funções de dar ordem, de dar seguimento. Por exemplo, se a gente olha para o piloto de avião e entra com toda a confiança em uma aeronave para fazer uma viagem, nós inconscientemente vislumbramos o controle daquele piloto em relação à aeronave. Mas se por algum momento ele perdeu o controle, sabemos que as consequências serão as desastrosas, as mais absurdas. Quando alguém diz assim: olha, fulano perdeu o controle dentro da sua casa e quebrou tudo, bateu na mulher, a gente sabe que essa ação é uma ação louca, impensada, é uma ação descontrolada, que é o avesso dessa disposição que eu disse que Deus tem um controle de nós, da nossa vida. E louvo a Deus porque Ele tem tido o controle de cada um de nós. Hoje, como é o dia do pastor, eu queria lembrar os irmãos que
que só somos o que somos, só cumprimos aquilo que a palavra diz, porque Deus tem o controle do nosso ser. Meus amados irmãos e irmãs, Paulo pede a Deus que conceda aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. E aí o apóstolo Paulo fala da iluminação dos olhos do coração. Na verdade, meus irmãos e irmãs, a visão só acontece quando a luz penetra em nossos olhos. E Jesus e o Senhor é a luz que ilumina o mundo. O Senhor é a luz que nos ilumina. O controle da nossa vida é exercido por Ele. E quando nós manifestamos esse controle nas nossas relações, no nosso dia a dia, é porque o mundo em nossa volta está sendo iluminado por aquele que ilumina a nossa vida, por aquele que controla a nossa vida. Por isso, aqui nesse texto propriamente que nós acabamos de ler, o coração representa algo que tem olhos, mas na verdade o coração não tem olhos, mas é um símbolo das emoções. É no coração que refletimos as nossas emoções. Meus irmãos, tem uma área da psicologia que é a TCC, ou a terapia cognitivo comportamental. Isso aí que vocês entenderam. Essa área da psicologia, TCC, diz o seguinte, que os sentimentos são desencadeados por nossos pensamentos. Os sentimentos são desencadeados pelos nossos pensamentos, que podem ser reestruturados. Ou seja, podemos mudar nossa forma de pensar. O que é que acontece? Na verdade, essa área da psicologia, que é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, diz o seguinte, que um indivíduo que pensa de maneira errada em relação ao seu presente, em relação ao mundo que está na sua volta, em relação ao futuro, com certeza esse indivíduo, ele vai ter sentimentos errados em relação a ele próprio. Por exemplo, um indivíduo que diz o seguinte: eu sou um zero à esquerda, eu não vou ter futuro, eu nasci para perder, eu nasci para ter, ser um derrotado. Os sentimentos gerados por esses pensamentos levará esse indivíduo a viver uma amargura sem precedentes. E aí, essa área da psicologia ajuda cada indivíduo a mudar os rumos dos pensamentos, a reestruturar os pensamentos, a fim de que os sentimentos gerados possam ser sentimentos positivos. Meus irmãos, se temos o Senhor nos controlando, nós não podemos, por hipótese alguma, nos pensar que somos alguém desprovido do amor de Deus, desprovido de virtude, desprovido de sentimentos positivos, de forma alguma. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa luz e pode iluminar os nossos sentimentos por meio do conhecimento de Deus. No Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, diz assim, olha, Ele é a luz do mundo. E se você quer ter a sua vida controlada por aquele que é a luz do mundo, se renda completamente ao Senhor e pegue todos os pensamentos negativos, os pensamentos que têm levado a você a gerar sentimentos tristes, sentimentos negativos, sentimentos que lhe colocam como um ser frustrado. Pegue tudo isso, todos esses sentimentos, e peça ao Senhor que guie os seus passos, que ajude você.
nossos olhos espirituais precisam ser iluminados para sabermos qual é a esperança do chamamento de Deus para nós, qual é a riqueza da sua herança e qual é a suprema grandeza do seu poder. Eu e você precisamos de mais do Senhor, para que possamos tê-lo controlando a nossa vida. E há um desafio a você nesta manhã, para que você possa ser controlado por Deus, e uma vez sendo controlado por Ele, ou seja, Ele dando direcionamento aos teus passos, aos teus pensamentos, você vai encarar os seus erros, as suas frustrações com sabedoria, e aí não vai gerar em você pensamentos negativos, que por sua vez refletirá em você sentimentos frustrantes, decepcionantes. Perceba, aquele que é iluminado pelo Senhor, aquele que recebe o controle do Senhor, pensa positivamente, e ele não maqueia as suas falhas, mas a encara olho no olho, e não permite que as emoções dos pensamentos das áreas negativas da sua vida gere um homem ou uma mulher de sentimentos frustrante e decepcionante. O que eu estou dizendo aqui, escute, é que ainda que você tenha pensamentos negativos, esses pensamentos não devem gerar em você emoções tão negativas que você se sinta um zero à esquerda, a pior pessoa do universo. Mas você encara os seus erros, as suas decepções, as suas frustrações de frente, porque você sabe que o que você é, o que você enfrenta, precisa ser vencido. Mas aí, querido, a primeira coisa que eu queria dizer a você nesta manhã é que Deus nos dá a esperança de um dia nos encontrarmos com Ele, e essa disposição vai nos ajudar a encararmos de frente aquilo que somos. Quantos jovens andam de cabeça baixa por aí, achando que não tem futuro, que não são nada? Quantos jovens vivem com sentimentos, os mais negativos, não conseguem ter um único pensamento diário positivo, eles se acham incapazes de tudo. O que eu percebo é que falta esperança nos corações, e Deus é a nossa esperança. A sensação, a esperança de que um dia nos encontraremos com Ele, deve nos dar condições de termos bons pensamentos, de vencermos as dificuldades que estão na nossa volta. Eu não sei o que você tem encarado dentro de você mesmo, mas a esperança de que um dia você vai se encontrar com Deus deve dar a você condições de que tudo que você vive aqui na terra deve ser vencido, pode ser vencido. Mas existe outra coisa. Nós precisamos entender que temos a promessa da herança, que culmina na salvação pela graça. O apóstolo Paulo diz, olha, que pela graça nós somos salvos. A esperança de que passaremos a eternidade ao lado do Senhor, que seremos salvos e que estaremos livres da condenação eterna, deve nos dar a coragem de enfrentar todos e todos aqui nesse mundo. A salvação eterna deve ser o combustível para enfrentarmos tudo e todos, desde nós mesmos ao outro que quer ir de encontro ao nosso ser, desde os maus pensamentos ou das emoções que geramos. Tudo é possível ao que crê, e só é possível crer a partir dessa promessa, que um dia seremos salvos, que um dia teremos vida eterna, que um dia passaremos da morte
para a vida. Meus irmãos e irmãs queridos, a salvação é a certeza de que precisamos viver corajosamente, porque não morreremos eternamente. Morreremos e ressuscitaremos com Cristo. A mesma força que ressuscitou Jesus, tirando ele daquele túmulo depois de 3 dias, nos ressuscitará, e nós não veremos a morte eterna, não, nós veremos a vida eterna. A Bíblia nos diz que Jesus morre numa sexta-feira e depois de 3 dias ressuscitado. E é interessante que a Bíblia diz que no 3º dia, ao domingo, acontece um terremoto. E ali o sepulcro se abre. Os guardas que guardavam o sepulcro caem e eles ficam como mortos, ou seja, eles desmaiam. E a Bíblia diz que os anjos que ali estavam chegaram, se sentam em cima da pedra. O que esse texto quer nos ensinar é que tudo que Roma queria, tudo que César queria para conter a ação de Deus, a ação do seu poder, caiu por terra. Todos os selos de César, que era o selo da pedra que ali fechava o sepulcro, todos os guardas que César ali colocou para guardar o sepulcro, caiu por terra. E os anjos de Deus sentaram em cima da pedra. E a Bíblia diz que Jesus sai daquele lugar. Jesus sai tão somente com um gesto de me salvar, de lhe salvar. A atitude de Deus de ressuscitar Jesus é a mesma atitude um dia de nos fazer ressuscitar do mundo dos mortos, porque só um Deus que ressuscitou poderia ressuscitar mortos. De forma alguma um Deus morto conseguiria ressuscitar mortos pecadores como eu e você. Mas a salvação que um dia saiu do túmulo e nos encontrou, o próprio Jesus, que é a salvação para todo aquele que nele crê, chegou a mim e a você. Esta esperança, esta certeza deve ser a nossa coragem dia a dia para viver, deve ser a nossa coragem para avançar, deve ser a nossa coragem para sonhar alto, deve ser a nossa coragem para vencer as coisas ruins que os maus pensamentos geram em nós. Queridos, eu tenho dito, e cada vez mais nós temos visto isto. Hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais estressadas, agoniadas, com medo, ansiosas, porque as pessoas não têm uma esperança eterna. As suas esperanças são momentâneas, são circunstanciais, são esperanças circunstanciais, de momento, de situações. Por isso que elas precisam de coisas, de situações criadas para que possam ter prazer e alegria. Precisam de mais e mais distrações. E o mundo sabedor dessa situação tem criado a indústria do entretenimento tem criado muitas distrações. A nossa mente tem se cauterizado pelas distrações. Nós precisamos das distrações para que possamos ter prazer, para que possamos realmente se portar como pessoas vivas. Um grande pensador chamado
Rollo May, ele dizia que a mãe dos problemas, das dificuldades, das neuroses é a ansiedade. As pessoas andam ansiosas o tempo todo, desde a criança ao adulto. Essa semana, bem curioso, foi o aniversário da Shirley, e aí eu combinei com as meninas para de manhã a gente assar um ovo daquele do olhão e fazer o café da manhã dela quando ela se acordasse. Meus irmãos, Lívia não queria dormir, pensando que ela iria me ajudar fazendo o ovo frito para a mãe de manhã, para comer com cuscuz, como é o nordestino, né? Tem que ter. E aí, não conseguia dormir. Se a gente diz à criança, olha, amanhã a gente vai à praia, amanhã a gente vai para o shopping, amanhã a gente vai fazer qualquer coisa, a criança é tomada de uma ansiedade. Tem gente que namora hoje, amanhã já quer casar, e chega no gabinete pastoral, pastor, eu quero casar, e diz, eu digo logo, tu tem o quê? Nem um pau para dar no gato tu tem, mas a ansiosidade para casar, está tão ansiosa para casar, nem mal conhece o rapaz. Tem gente que é assim, tem gente que está tão ansiosa, saiu da faculdade agora, no outro dia já quer estar empregado, tá certo? Ganhou o primeiro salário, já quer comprar uma cobertura na Avenida Boa Viagem, e as pessoas estão ansiosas por tantas e tantas coisas. Queridos, sossegue o seu coração, deixe Deus controlar suas emoções, seus pensamentos, deixe Deus direcionar os seus passos. Calma, que afobação é essa, que agonia é essa? Você é um salvo, se porte como salvo. Você não é uma pessoa que vai ser esquecida por toda a vida, não. Você vai morrer, o que vai morrer é o teu corpo, mas a tua alma desfrutará do grande banquete preparado pelo Senhor para você. Não tenha medo, não se afobe, basta a cada dia o seu próprio mal. Você está sofrendo por antecipação, por quê? Ah, pastor, a situação aqui em casa está batendo as panelas. Tenha calma, as coisas vão se resolver. Ah, pastor, aquela conta, eu não aguento mais. E agora o que é que eu vou fazer? Eu nunca vi ninguém está preso hoje porque está devendo um cartão de crédito desse. Ninguém está preso porque está fazendo. Tudo vai ter uma solução. Deixa Deus controlar o teu ser. Se não for esse controle, a gente anda em parafuso. Então deixa Ele te controlar. Por que eu estou dizendo isto? Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. No capítulo 1, no versículo 13 e 14 de Efésios, nós iremos ver que o Espírito Santo do Senhor é o penhor da nossa herança. O que significa isso? Que Ele é aquele que é o garantidor dessa herança. Nós temos uma herança que não é uma herança corruptível, ou seja, que não é uma herança que vai se deteriorar, que o ladrão vai roubar, que vai se perder no tempo e no espaço, que vai se diluir. Essa herança é uma herança eterna. É uma herança eterna. E o Espírito Santo é o penhor dessa herança. Ele é aquele que é o sustentador, que está dando toda a condição para que possamos desfrutar dessa herança. Você já provou, já sentiu a força da presença do Espírito Santo no teu ser? Não? Você não sabe o que está perdendo. Você precisa se permitir ser guiado por esse Espírito. Você precisa recebê-lo, você precisa abrir seu coração, você precisa deixá-lo guiar os teus passos. E aí, mesmo que a tua namorada, teu esposo, tua noiva te decepcione, se você tem o Espírito Santo como um penhor da tua herança, você vai vencer todas as frustrações de um namoro que não deu certo, de um casamento que está de mal a pior. Se você tiver a presença do Espírito Santo sendo o garantidor da tua herança, você vencerá todas as decepções. Ainda que um filho olhe para você e diga: o Senhor
senhor não é meu pai, a senhora não é minha mãe, você não é meu irmão, minha irmã, eu não te respeito. Você vai vencer, você vai conseguir conviver, porque a razão precípua da sua existência não está nas pessoas, não está nas coisas, nas nossas ocupações. A nossa razão precípua, a razão precípua daquele que tem o Espírito Santo em seu ser, é o Senhor. É o Senhor nosso Deus. Pessoas, coisas, posições fazem parte de nós, mas não são a razão de tudo, não. Por isso que eu acredito que é possível sim vencer um casamento onde não é mais casamento, onde não há respeito, não há cumplicidade, não há entrega, não há amor, beijo, cheiro, abraço. Eu acho que é possível vencer, porque não é o outro que deve ser ou é a razão do nosso ser, e sim o nosso Deus. Ainda que as pessoas manifestem através das suas relações Deus, o seu poder, eu consigo ver isso, consigo, mas o outro, de forma alguma, é a razão do nosso ser, a ponto de nós nos esquecermos quem somos. Ainda que eu tenha um bom emprego, que eu ganhe uma nota preta, uma nota grande, não é? Um dinheiro gordo, um dinheiro assim extraordinário, isso aí não é tudo, tá certo? Em nome de Jesus, qual o ponto específico dessa jornada espiritual que você hoje se encontra? Deixa o Espírito Santo do Senhor te abraçar e caminhar com você, abraçadinho. A quarta coisa que eu queria destacar nesta noite, nesta manhã: o poder de Deus é imensurável, é um poder desmedido. Ninguém pode medir, nenhuma balança pode sopesar, de forma alguma. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo e colocou acima de qualquer domínio, este é o poder que opera em nós pelo seu Espírito Santo. O mesmo poder que deu a Jesus domínio sobre tudo e declarou: este é meu filho amado, em quem tenho um prazer, em quem me comprazo. Este é o mesmo Deus, este é o mesmo poder que opera em nós pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso não temas, porque o Senhor está contigo. Não te assombres, o Senhor é teu Deus. Ele te fortalece, Ele te fortalecerá. Queridos, basta confiar no Senhor. Basta confiar no Senhor. Basta você dar o controle da sua vida a Deus. Agora você quer dar o controle da sua vida à sua mulher? Aí depois fica reclamando que você é um dominado. Você quer dar o controle da sua vida ao seu esposo, depois fica reclamando que ele não deixa você fazer o que você quer. Nós devemos nos respeitar, mas quem tem que nos controlar é Deus. Basta confiar nele, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Enquanto o grupo se aproxima, eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazer a sua entrega do seu dízimo, da sua oferta. Nós, da Igreja Batista do Nobre, queremos lembrar você a sua missão, o seu dever. Nesta época de pandemia, nesta época de afastamento, tá certo? As pessoas têm deixado de cumprir a sua missão. E nós, como igreja, precisamos do seu compromisso como membro dessa igreja. Você precisa entregar, devolver a sua oferta para a honra e glória do Senhor. Está aqui, tá certo? Aqui a nossa conta bancária. Faça uma transferência para a conta poupança, para que você possa receber, para que a nossa igreja possa receber, cumprir com a manutenção de toda essa estrutura aqui. E aí a gente vai
pede a você que manda o seu comprovante. Hoje à noite, às 18 horas, no nosso culto, mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe, em nome de Jesus. Eu queria impetrar a bênção apostólica, enquanto o grupo vai estar terminando louvando a Deus. Queria agradecer a todos vocês, agradecer aqueles irmãos e irmãs que sempre têm nos acompanhado, agradecer os irmãos daqui do pequeno grupo, do pastor, irmão Paulo, a irmã Antônia, tá certo, irmão de Jair, a irmã Helena. Queria agradecer pela irmã Glória, tá certo, irmã Nete, irmã Linda, irmã Grinaura, todas essas irmãs têm sempre nos acompanhado, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando vocês para a honra e glória do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor pare sobre nossas vidas, sobre a nossa família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. E hoje, 6 horas, glorifiquemos mais uma vez o nome do Senhor. Vamos adorar e glorificar o nome do nosso Deus.